Um país repleto de uma vibrante cultura, história e beleza natural, situado entre a Espanha e o Oceano Atlântico, Portugal abriga cidades vibrantes, maravilhas naturais, vinhedos ondulantes e paisagens impressionantes, desde as brilhantes praias do Algarve até os exuberantes vinhedos do Vale do Rio Douro. Uma terra que encanta seus visitantes com suas paisagens montanhosas salpicadas de castelos e aldeias no topo das colinas, com cidades muradas espetaculares adornadas com palácios, pratos tradicionais, música evocativa e seu povo. Existem infinitas razões para amar Portugal. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos dados mais interessantes e extraordinários de Portugal. Número 1. Dados geográficos. Portugal é um país localizado no extremo sudoeste da Europa, na Península Ibérica. Faz fronteira a leste e norte com a Espanha, com quem compartilha uma fronteira de mais de 1.200 quilômetros, considerada a fronteira terrestre mais longa da União Europeia e coloquialmente conhecida como La Raia. Portugal faz fronteira a oeste e sul com o Oceano Atlântico, onde possui dois territórios insulares, as Ilhas da Madeira, localizadas a cerca de 965 quilômetros a sudoeste de Lisboa e consideradas parte da África Insular, e as Ilhas Açores, localizadas a aproximadamente 1.500 quilômetros a oeste da mesma e consideradas, por sua placa continental, parte da América do Norte por muitos especialistas. Alguns consideram Portugal um país continental. O território de Portugal abrange mais de 92 mil quilômetros quadrados e é administrativamente composto por 18 distritos. Sua cidade capital, Lisboa, está localizada no distrito homônimo, no centro-sul do país. Um fato curioso é que dizem que Portugal pode ser atravessado de norte a sul de carro em 6 horas e meia, e da costa atlântica de Portugal à Espanha em apenas 2 horas e meia. Número 2. Regiões de Portugal. O território continental de Portugal é dividido em dois pelo seu rio principal, o Rio Tejo. O norte de Portugal possui uma paisagem predominantemente montanhosa e acidentada, com florestas de carvalhos e castanheiros nas montanhas e terras agrícolas férteis nos vales, destacando-se o Vale do Douro por sua produção vinícola e clima atlântico com temperaturas suaves e chuvas frequentes ao longo do ano. Já o sul de Portugal, do Tejo ao Algarve, possui um território plano com colinas suaves e planícies costeiras, incluindo áreas pantanosas como os vales do Tejo e do Sado. Possui um clima mediterrâneo com verões secos e quentes, praias famosas por suas águas cristalinas e extensas faixas de areia, além de ser o produtor do famoso cortiço português. Além disso, Portugal abriga o ponto mais ocidental da Europa continental, o Cabo da Roca. Número 3. A origem de Portugal. Portugal é o país mais antigo da Península Ibérica e um dos mais antigos da Europa. Foi fundado em 1139, quando se tornou independente do Reino de Leão e Castela e proclamou seu primeiro rei, Afonso Henriques. O nome Portugal deriva do nome romano Portuscale de um antigo assentamento celta próximo ao atual Porto. Os romanos chamavam a região de Hispânia Citerior, devido à tribo celta estabelecida no local, os lusitanos, que levaram 200 anos para serem conquistados pelos romanos. Daí o fato de os portugueses também serem chamados de lusitanos. Quanto à sua bandeira, foi adotada em 1911, após a proclamação da República Portuguesa, e representa a esperança e a natureza do país em verde escuro e o sangue derramado pela independência em vermelho. O brasão de armas comemora as vitórias sobre os mouros, a cruz é a cruz da Ordem de Cristo. Uma ordem de cavalaria medieval que ajudou a impulsionar a era dos descobrimentos de Portugal. Número 4. Os descobrimentos. Portugal é famoso por suas façanhas de navegação e exploração durante a era dos descobrimentos. No século XV, os navegadores portugueses como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral exploraram vastas áreas desconhecidas do mundo, abrindo rotas comerciais para a Índia, África, América do Sul e outras partes do mundo. Portugal também é conhecido por seu papel na criação de um vasto império colonial que incluía territórios na África, Ásia e América do Sul.
Esta era de exploração teve um profundo impacto na cultura e história de Portugal, e você pode ver vestígios dessa influência em todo o país. Número 5. Vinho do Porto. Portugal é famoso por seu vinho do Porto, um vinho fortificado que é produzido no Vale do Douro, no norte do país. O vinho do Porto é conhecido por seu sabor rico e doce, com variações que vão desde o doce ao seco. É frequentemente apreciado como um vinho de sobremesa, mas também pode ser degustado como aperitivo. Uma curiosidade é que o vinho do Porto não é envelhecido nas adegas de Porto, mas sim em Vila Nova de Gaia, do outro lado do Rio Douro. Os barris de envelhecimento são armazenados em caves especiais em Gaia, onde as condições de temperatura e umidade são ideais para o envelhecimento. Número 6. Fado. A música de Portugal, conhecida como fado, é uma expressão emocional profundamente enraizada na cultura do país. O fado é caracterizado por suas letras melancólicas e emotivas, muitas vezes abordando temas de saudade, uma sensação de nostalgia e desejo, e amor não correspondido. Os fadistas, intérpretes de fado, transmitem uma profunda paixão e emoção em suas músicas, tornando uma forma de arte única e comovente. Número 7. Comida portuguesa. A culinária portuguesa é deliciosa e diversificada. Alguns pratos famosos incluem o bacalhau à Brás, uma receita de bacalhau cozido com batatas, cebola e ovos, a sopa de mariscos conhecida como caldeirada, e os pastéis de nata, que são pequenos bolos de massa folhada recheados com creme de confeiteiro. Portugal também é famoso por seu azeite de alta qualidade e pelos queijos, como o queijo da Serra da Estrela. Não se esqueça de experimentar o vinho verde, um vinho jovem e refrescante, e o famoso vinho do Porto. Número 8. Castelos e cidades históricas. Portugal é pontilhado de castelos e cidades históricas que remontam a séculos passados. Alguns dos mais notáveis incluem o Castelo de São Jorge, em Lisboa, e o Castelo dos Mouros, em Sintra. O Centro Histórico do Porto, conhecido como Ribeira, é um patrimônio mundial da Unesco e oferece uma atmosfera encantadora com suas ruas estreitas e becos de paralelepípedos. Número 9. Os festivais. Portugal é conhecido por seus festivais vibrantes, com o Carnaval de Loulé, em fevereiro, e o Festival do Chocolate de Óbidos, em março, como exemplos notáveis. Além disso, o Festival de Música Paredes de Couro é um dos maiores festivais de música indie na Europa, e a Festa de São João no Porto é famosa por suas celebrações animadas, incluindo um grande espetáculo de fogo de artifício. Número 10. Hospitalidade portuguesa. Os portugueses são conhecidos por sua hospitalidade calorosa e amigável. Eles recebem os visitantes de braços abertos e estão sempre dispostos a compartilhar sua cultura e tradições. Se você visitar Portugal, pode esperar ser tratado com gentileza e consideração, tornando sua estadia ainda mais agradável. Estas são apenas algumas das muitas razões pelas quais Portugal é um país fascinante e encantador. Sua rica história, cultura vibrante, belas paisagens e culinária deliciosa fazem dele um destino imperdível para qualquer viajante. Então, quando você tiver a oportunidade, planeje uma viagem a Portugal e explore tudo que este país incrível tem a oferecer.